Bom dia, meninos do nono. Vamos dar continuidade ao nosso sistema solar, né? Vamos falar sobre a Terra que é nosso planeta, nossa moradia, né? Nós falamos aí sobre o universo, sobre o nosso sistema solar, sobre os planetas. Então, a Terra, né, está dentro do universo, estamos na galáxia, dentro de uma galáxia, e estamos no sistema solar, né? O universo acredita-se que surgiu após uma grande explosão, né, que foi o Big Bang, e aí que deram origem a todas as galáxias e os corpos celestes nele existentes, né, inclusive a Terra. A teoria da formação da Terra, né, eles acreditam que com o passar dos anos, né, a crosta terrestre se tornou-se mais espessa, e naquela época, né, havia muitos vulcões e eles entravam em erupções, liberando grande quantidade de magma e vapor. O magma deu origem às rochas ígneas extrusivas, né? E, e aí foi dando origem às outras camadas e às outras rochas. E aí o vapor, né, liberado por essas erupções vulcânicas, né, por esse magma, né, foi originando a atmosfera terrestre aos poucos, né, foi acumulando e foi formando a atmosfera. Com a atmosfera formada, né, foi acontecendo as primeiras chuvas e após, né, eles acreditam que foram, né, por vários e vários anos, né, milhões de anos aí, as chuvas foram formando os oceanos. E em torno de aproximadamente 3,5 bilhões de anos, né, a maior parte da crosta terrestre ela já estava praticamente formada. E aí a gente havia um único continente que era a Pangeia, né, um enorme bloco de terra. E nós sabemos que a crosta terrestre, a gente tem a crosta continental e a crosta oceânica, ela é formada por blocos, né, por placas, e essas placas foram movimentando, até porque fica por cima do magma, né, e muito instável, com muitas erupções vulcânicas, né, com muitos vulcões em erupções, e essas placas foram se rompendo, foram se movimentando, né, deram origem a dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana, e posteriormente deu origem aos continentes, a formação continental que a gente tem hoje, né. Claro que nós tivemos, né, os terremotos, né, as movimentações dessas placas aí, né, para ter a formação atual. O nosso planeta Terra, né, tem evidências que o planeta teria surgido em torno de 4,6 bilhões de anos, né? No início ela não teria essas condições porque era muito quente, né? Não tinha condições a formação da vida. Somente meio bilhão de anos após que foi acontecendo, à medida que foi acontecendo o seu resfriamento e a formação dos mares e oceanos, né? Que foi tendo condições para os primeiros seres vivos aí. Nós já estudamos, né? As teorias da origem da vida no início do ano, que a gente falou das teorias da panspermia, né, da abiogênese, da biogênese, né, então fomos tendo aí várias opiniões, né, várias teorias com opiniões diferentes. O nosso planeta Terra é o único do planeta Terra que contém vida, né? Ele está no sistema solar, né? Está próximo ao Sol, cerca aí de 150 milhões de quilômetros. Aparentemente, né? Ele é ondulado, né? Ele tem uma forma elipsodal, né? Porque eles são achatados nos seus polos. E aí ele realiza movimentos, né? São dois movimentos que a gente vai ver posteriormente, né? Aproximadamente de 3/4 da sua superfície ela é formada, né? Ela é coberta por água.
E ela é dividida em 3 camadas, né? A crosta, o manto e o núcleo. A gente fala de camadas internas dessa Terra. O planeta é o único do sistema solar que contém uma atmosfera com quantidade de gás e oxigênio, uma temperatura média de 15 graus Celsius, né? Água no estado líquido, né? E aí, esses e outros fatores, né, permitiram a existência de vida na Terra como a gente existe hoje, como a gente vê, né? A nossa atmosfera ela é formada por uma camada de gases. Essa camada de gases nós temos o gás nitrogênio em maior quantidade, oxigênio, gás carbônico e outros gases, né? Esses gases ficam em volta do nosso planeta. A atmosfera ela é constituída principalmente pelos gases nitrogênio e oxigênio, e eles são fundamentais à nossa existência. O nitrogênio está presente em diversas substâncias nos organismos, né? E o oxigênio ele é indispensável no processo de respiração. E o gás carbônico ele é indispensável para a realização da fotossíntese. Então, aqui nós temos a rotação, né? O movimento de rotação que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né? Então, de acordo com a sua posição lá, quando está voltada, a face que está voltada para a Terra ou para o Sol é dia, né? A que está para o espaço é noite. E assim ela vai girando, né? Algumas regiões nós temos maior disponibilidade de luz e de sol do que em outras. E nós temos o movimento de translação, né? Que é o que a Terra faz em torno do Sol, na sua linha imaginária, né? Na sua órbita. Nós podemos ver aqui em alguns lados ali mais próximo, né? E em outros mais afastados. Lembrando que o movimento de rotação, ele vai me dar o dia e a noite. O de translação, ele me dá o período de um ano e é o que vai ser primordial para a determinação das estações do ano. Então, o movimento de rotação é que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Ele tem uma duração de 24 horas. Ele é que vai me dar o dia e a noite. Geralmente ele leva, se eu não me engano, 24 horas e sobra em torno de umas 6 horas. Não chega, na verdade, não chega a ser bem 24 horas, a gente que arredonda para 24 horas, tá? Ele tem um eixo inclinado em 23 graus, a iluminação dela e o aquecimento são desiguais nos hemisférios norte e sul. E eu tenho a translação, né? Já o movimento de translação, a Terra gira ao redor do Sol, tem uma duração de 365 dias e 6 horas, né? Aí nós temos o ano bissexto, que é a sobra dessas horas, né? Que vai sendo somado e me dá um dia a mais em fevereiro, né? Que é o ano bissexto, que aí eu tenho com 366 dias, né? Ou seja, a cada 4 anos. A órbita elíptica, né? A Terra, ela mantém a mesma distância do Sol. Não mantém, tá? É o que eu falei para vocês. Em alguns pontos ela está mais próxima. O movimento de rotação está associado à inclinação do eixo da Terra. E ele é responsável pelas estações do ano, né? E pelos o solstício e o equinócios, tá? Aí nós temos o solstício em junho, que é o de inverno, e o solstício de verão. E o equinócio, nós temos, né, o equinócio de outono e o equinócio da primavera. Recentemente a gente teve um equinócio, tá? Solstício é porque eu tenho um dia com maior iluminação do sol, tá? Então, eu tenho as estações do ano, eu tenho lá o outono, o inverno, primavera e verão. Lembrando que as estações do ano, elas são diferentes do hemisfério norte com o hemisfério sul, tá? Então, são contrários, porque é de acordo com o eixo de inclinação.
E aí, como atividade para casa, né, vocês vão fazer um mobile ou uma maquete, né? Eu deixei a critério de vocês, mobile ou maquete. Para o mobile, eu vou colocar o passo a passo lá na plataforma, tá? Então, vou colocar todas as informações lá. Depois que vocês fazerem, tá? Vai postar uma foto para mim na plataforma, porque vale nota. E também publicar nas redes sociais de vocês e marcar a escola para que a gente possa repostar, né? Eu sei que vocês são alunos bem dedicados, caprichosos, vai fazer bem bonito, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de física, a nossa segunda aula aí do quarto bimestre. E na aula de hoje, descer aqui a câmera, na aula de hoje vamos seguir com o nosso conteúdo do quarto bimestre, que é sobre eletricidade, estudando a eletricidade no geral. E aí eu vou passar o conteúdo, no final tem o homework, e aí aquele procedimento que vocês já conhecem, de fazer a tarefa, postar no tópico do Classroom, nada que vocês já não estão cansados aí de fazer. No quarto bimestre nós estamos estudando o capítulo 16, que é o capítulo Estudando a Eletricidade. Vamos dar uma recapitulada rápida do que a gente viu na última aula. E não esqueçam também de estar com o caderno e com material, com a bolsinha, para fazer anotações aí durante a aula. Estudamos sobre eletricidade, né? Discutimos aí, debatemos se a eletricidade ela é essencial para a vida, sobre a importância da eletricidade para a nossa vida. E aí eu mostrei para vocês que a eletricidade ela não é essencial, ela é só um conforto mesmo para a vida no geral. O homem viveu por muitos e muitos anos sem eletricidade, conseguiu viver aí, e hoje nós temos a eletricidade, algo tão incorporado aí à nossa rotina, que até parece que é essencial, né? Que não tem como a gente viver sem o celular, sem a luz, sem o banho quente, mas viver tem como sim. Nós falamos sobre isso na última aula. E aí, a gente pegou na definição de eletricidade, fizemos aquela recapitulação sobre átomos, algo também que vocês já estão cansados de saber, e nós vamos continuar usando os átomos. O átomo aí é o modelo atômico, o átomo em si é algo que vocês vão estudar aí até o final do ensino médio e provavelmente aí na faculdade, dependendo do curso que vocês fizerem. Então, a gente só deu uma relembrada aí sobre a composição do átomo. Vimos que a eletricidade ela vai ser dividida em três grandes partes, e aí vem a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Eu dei a ajuda para vocês de um nome já explica ali o que está sendo estudado naquele elemento. Então, eletrostática vem de eletricidade, estática, parado. Então, estuda a eletricidade em repouso. Eletrodinâmica, eletroeletricidade, dinâmica, movimento. Então, estuda as cargas elétricas em movimento, corrente elétrica, etc. E eletromagnetismo estuda os campos magnéticos. São três áreas aí de estudos da eletricidade que nós vamos ver aí ao longo do quarto bimestre. E finalizamos falando sobre a grande preocupação que é se obter novas fontes de energia que sejam menos agressivas, menos poluentes ao meio ambiente e mais eficientes também. Hoje a gente começa a partir daqui, vamos começar estudando conceitos, regras da eletrostática. Eletrostática que é tratada sobre eletricidade em repouso. E aí nós vamos começar alguns conceitos. A primeira coisa que a gente vai estudar, e vocês têm que começar a anotar no caderno, é esse novo conceito aqui agora. Átomo neutro e átomo eletrizado. Deixa eu só regular aqui. Vamos lá, pessoal. Átomo. Lembra que o átomo ele é composto ali por um núcleo. Ali naquele núcleo, o que nós temos? Nós temos os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que são as cargas neutras. Fora do núcleo do átomo, nós temos a eletrosfera, que é onde comporta ali os elétrons. Os elétrons que são as cargas negativas desse átomo. Então, ok. A partir desse conceito, nós vamos ver o que é um átomo neutro.
Átomo neutro, um átomo energizadamente neutro, é um átomo, perdão, átomo neutro, não se fala energizado, só átomo neutro. Um átomo neutro normalmente é o átomo que apresenta o número de elétrons igual ao número de prótons, estando eletricamente neutro, portanto não apresenta nenhuma propriedade elétrica. Quando você pega um átomo em que o número de prótons, que é a carga positiva dele, que está no núcleo, é o mesmo do número de elétrons, que são a carga negativa, que estão de fora do átomo, perdão, de fora do núcleo, você tem um átomo neutro. O átomo neutro é o átomo que tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Os nêutrons, as bolinhas, as cargas neutras, não interferem. Nós já falamos qual é a função dos nêutrons. Então, aqui nesse caso, um átomo neutro é um átomo que está equilibrado, que tem cargas positivas iguais às cargas negativas. Aqui nesse desenho, por exemplo, nós temos três partículas de prótons no núcleo e por fora 3 partículas de elétrons. Então, 3 por 3, esse átomo está neutro, ele não está energizado. Quando isso é diferente, quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, nós temos um átomo eletrizado. Então, átomo eletrizado é um átomo que tem o número de prótons diferente do número de elétrons. E aí esse átomo, ele pode ser energizado positivamente ou ele pode ser energizado negativamente. Quando esse átomo é eletrizado positivamente, isso significa que ele tem o número de prótons igual ao quando ele tem um número de prótons maior do que o número de elétrons, quando ele tem mais prótons do que elétrons, ele é um átomo energizado positivamente e ele é um cátion, como vocês estão vendo aqui no desenho. Então, cátion é um átomo eletrizado em que o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Então, se a carga de prótons for maior, se ele tiver menos elétrons, ele é um cátion. Se a carga de elétrons, que é a carga negativa ali de fora, for maior do que a carga de prótons, se ele tiver mais carga negativa do que carga positiva, ele é chamado de ânion. Ele é um átomo eletrizado negativamente, chamado de ânion. Então, cátion é um átomo energizado positivamente e ânion é um átomo energizado negativamente. Deixa eu olhar aqui. Então, pessoal, essas aqui são as duas formas de um átomo estar eletrizado. E quando ele é eletrizado positivamente, quando ele é eletrizado negativamente. É importante lembrar que um átomo, o número de prótons desse átomo vai ser sempre o mesmo. Inclusive é o número de prótons que define ele lá na tabela periódica. Quando vocês lembram ali da tabela periódica que nós estudamos no início do ano, vocês vão lembrar que o número de prótons é o que define ali a posição dele na tabela periódica. O que muda são os elétrons. Um átomo ele pode perder ou ganhar elétrons. Então, quando ele perde elétrons, fica com menos elétrons do que prótons, ele é eletrizado positivamente, ele é um cátion. Quando ele ganha elétrons, quando ele tem mais elétrons do que prótons, ele é um átomo energizado negativamente, é um ânion. Então, o que vai mudar é só os elétrons, que ele pode perder ou ganhar, mas nunca vai mexer no número de prótons. O número de prótons vai ser sempre o mesmo. Então, se aquele átomo ele tem ali uma composição de 18 prótons, ele vai ter sempre 18 prótons. O que vai mudar são os elétrons que estão do lado de fora. Quando existe uma e aí aqui esses dois conceitos que vocês anotem aí no caderno para ficar fácil para vocês estudarem, que é quando existe uma igualdade de prótons e elétrons, as cargas estão em equilíbrio. Por isso dizemos que o átomo, o corpo, está eletricamente neutro. Então, o corpo neutro é o que eu falei, que é quando ele está em igualdade com o número de prótons e elétrons. Se essa igualdade não existir, dizemos que o corpo está eletrizado, pois existe um excesso de cargas positivas, e aí ele é um cátion, ou negativas, aí ele é um ânion. E aquela informação que um corpo só pode ganhar ou perder elétrons. Um corpo nunca vai ganhar ou perder prótons. É só os elétrons ali que ele vai ter mais,
vai ter menos, ou vai ter um número igual ao de prótons. Esses conceitos aqui também para vocês anotarem, que é um átomo neutro é o número de prótons e elétrons com a mesma quantidade. Um cátion é um átomo positivo com mais prótons do que elétrons. E um ânion é um átomo negativo com mais elétrons do que prótons. Anotem isso aqui, vai ajudar muito vocês para estudar na prova. Isso aqui é a conceituação, é o resumão do que eu acabei de falar até agora. E aí junto, mais uma regrinha aí da eletrostática, que é dos corpos. Sabe aquela famosa frase, os opostos se atraem, os iguais se repelem? Vem dessa regra aqui da eletrostática. Na eletrostática, que é o estudo da eletricidade em repouso, nós temos a regra de que dois corpos eletrizados interagem mutuamente em razão da força eletrostática. Essa força de ação à distância pode ser atração ou repulsão, de acordo com o tipo de carga em excesso no corpo. Então, se esses corpos estão eletrizados positivamente, o que significa um corpo eletrizado positivamente? Que ele tem mais prótons do que elétrons. Se dois corpos estão eletrizados positivamente, na força de atração, eles vão se repelir. Se tentar chegar perto, eles vão se afastar. Como aqui nessa imagem A. Na imagem A, dois corpos carregados positivamente estão pendurados por fios isolantes. Quando colocados próximos um do outro, percebe-se que ocorre uma interação eletrostática de repulsão. Então, dois corpos aqui positivos se repelem. Na imagem B, que é uma imagem onde o mesmo acontece, no qual se aplica o mesmo processo, mas com dois corpos carregados negativamente. Então, tanto na imagem A quanto na imagem B, os dois corpos estão eletrizados iguais. Na A, os dois estão positivos. Na B, os dois estão negativos. Na imagem C, dois corpos, um carregado com carga negativa e outro com carga positiva, são pendurados por fios isolantes. Quando colocados próximos um do outro, percebe-se que ocorre uma interação eletrostática de atração. Aí, quando os corpos estão com cargas negativas, no caso aqui o da esquerda negativo, o da direita positivo, com cargas diferentes, eles se atraem. É aquele negócio do ímã. Quando você pega dois ímãs, um lado está positivo, outro lado está negativo. Se você pegar dois ímãs e for no lado positivo, eles vão se repelirem. Você vai ver, você vai sentir, ver não. Você vai sentir uma força ali repelindo esses ímãs. Se você vira o ímã e deixa um lado negativo e um lado positivo, eles colam, eles se juntam. É aqui essa regra dos opostos se atraem, vem aqui de uma lei da eletrostática. E aí, para conceituar isso, anotem essas regrinhas, que corpos com cargas elétricas iguais se repelem, corpos com cargas elétricas diferentes se atraem. Não tem segredo, muito tranquilo, muito fácil aí, né? Não é que positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele. Corpos eletricamente iguais se repelem e diferentes se atraem. Só isso, essa regrinha. Hoje eu quis passar aqui essas duas regras aí da eletrostática. E vamos para o homework. Qual que é o homework? No livro, vocês vão ler as páginas 83 e 84. Na página 84 tem algumas questões. Vocês vão copiar as questões e responder no caderno. Então, lê ali o texto da 83, lê ali a parte do 84. No final do 84, no final lá, tem as questões. Vocês vão ler essas questões também. Copia as questões, não é só a resposta. Copia a questão, responde, fotografa e posta no tópico de física no Classroom. Não tem segredo, nada aí que vocês já estão... Nada de novo para vocês. Pessoal, por hoje é só. Essa era o que eu queria passar para a aula de hoje. Vejo vocês amanhã na aula de Química. Semana que vem, na segunda-feira, no nosso plantão. Qualquer dúvida que ficou sobre essas informações, sobre a aula dessa semana, vocês anotem e me passem na segunda-feira na live. Não deixe de anotar as dúvidas. Se alguma coisa ficou confuso, não ficou claro, pode anotar e me passar. Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa aula de amanhã.
Um forte abraço e tchau, tchau. Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de literatura. Lembrando vocês aí que estamos utilizando o módulo 4, tá? Por quê? Porque nós já estamos no quarto bimestre, nós estamos aí caminhando aí já até para, né, nós estamos já no final do mês e caminhando para finalizar daqui a pouco o quarto bimestre. Então, temos aí, né, a parte final do ano aí, né, em questão de conteúdo, que é o módulo 4, tá? Então, hoje, nós estaremos aí fazendo atividades de interpretação, desculpa, gente, de interpretação textual, tá? Relacionados aí a 2 textos aí do livro de vocês, do módulo 4. Então, eu vou abrir aqui. Pronto. Aqui no momento de leitura 1, né? Histórias de aventura não acontecem somente na ficção. Vou pegar uma caneta. Elas ocorrem também na vida real e de diferentes formas. Este texto corresponde ao trecho de uma aventura vivida pelo navegador brasileiro Amir Klink, que viajou a remo pelo Atlântico Sul, saindo do continente africano com destino ao Brasil. Gente, se vocês forem dar uma pesquisada, vocês vão encontrar muita história, muito material do Amir. Inclusive, já passou inúmeras reportagens televisivas, né, na televisão, em vários canais, sobre ele, né, sobre essa aventura dele aí, né, nessa questão do velejar. Eu morreria de medo, porque eu tenho pânico, pavor de barco, de qualquer embarcação, né, marítima aí. Eu tenho muito medo, morro de medo. Tenho medo de ponte. Então, aqui o texto chama 100 dias entre céu e mar. Então, vocês estarão lendo esse texto. Ele começa aqui, ele segue aqui na página 5, vem aqui para a página 6, depois vem para a página 7, finaliza aqui. Então, vocês vão fazer essa leitura. Eu não vou ler ele aqui com vocês, senão vai ficar, né, um vídeo sem esse cansativo. Então, dá pausa e aí você volta. E aí, aqui tem uma biografia dele, essa biografia que eu quero ler com vocês, tá? Agora, nesse momento. Amir Klink, tá? Sim. Ele nasceu em 1955. Nascido na cidade de São Paulo, é filho de um libanês e uma sueca. Após conhecer, ainda criança, a região de Paraty, Rio de Janeiro, que é lindo demais, né? O navegador adquiriu o gosto por viagens ousadas e desafiadoras em alto mar. Em 1984, realizou a remo sua primeira travessia no Atlântico Sul. A partir dessa data, muitas viagens seguiram-se. Viagem preparatória à Antártica e ao Cabo Horn, em 1986. Depois ele participou do projeto de invernagem antártica, 1989, Projeto Faróis do Brasil pela costa brasileira, em 92, o Projeto Viagem à China, em 2002, e entre outros, porque ele está sempre, né, velejando aí, remando aí pelos mares. Amir Klink é formado em Economia pela Universidade de São Paulo, pela USP, olha só, hein? E pós-graduado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie. Então, assim, em nível aí, acadêmico, né, formar em economia na USP e fazer uma pós-graduação na Mackenzie, né, tá de parabéns. Além de estar navegando por aí. O navegador é diretor da Amir Klink Planejamento e Pesquisa Limitada e da Amir Klink Projetos Especiais Limitada. Sócio fundador do Museu Nacional do Mar em São Francisco do Sul, Santa Catarina. E da revista Horizonte Geográfico, membro da Royal Geographical Association, assessor de expedições da revista National Geographic Brasil,
além de ministrar palestras por todo o país. Então, ele merece todas as palmas, né, por fazer tanta coisa, por ter fundado tanta coisa, né, enfim, tá vivo aí, né, feliz da vida aí, navegando. E aí aqui começam essas histórias, assim, gente, eu gosto sempre de ler biografia porque elas nos inspiram, né? Logicamente, por exemplo, no meu caso, ele não vai me inspirar a pegar um barco a remo e sair por aí, porque isso eu não vou. Mas te inspira a estudar mais, a lutar, a trabalhar, a ver o mundo com outros olhos, né? A pessoa exerce várias funções. Então, isso é inspirador. Então, por isso que eu gosto muito dessas biografias. E aí, aqui começam os exercícios, tá? Todos eles de interpretação textual. Esses textos eu quero ler com vocês durante a nossa live, tá? Para fazer a leitura dele em voz alta para ouvir todo mundo. Então, por isso que eu também vou lê-los aqui. Aí aqui continua, né, a primeira parte dos exercícios. Conversando sobre o texto, discutindo ideias, construindo valores, faremos durante a live, tá? Aí aqui nós temos o Explorando a Linguagem, também faz parte, né, tá aqui na página 10. E aí vai até aqui, meninos, até a página 11, tá? Então, não são exercícios que começam na página 4 e vai a 11, como tem descrito lá nas informações das atividades. São exercícios que o texto começa na página 4. Então, aí nós temos os textos e os exercícios, que você precisa do texto para fazer o exercício, então por isso que eu sempre coloco. Aí, tem vezes que eu recebo umas mensagens assim, ai meu Deus, tanta página e tal. Ah, não, gente, tem partes aí que você não vai escrever nada, você vai só ler, tá? Agora vamos pro segundo bloquinho aí de exercício, que é aqui o momento de leitura 2, tá? O texto a seguir relata um dia na vida do astronauta brasileiro Marcos Pontes, na missão Centenário. Nessa aventura, ele expõe as dificuldades pelas quais passou e as adaptações que teve de promover para realizar suas tarefas. Leiam. Esse Marcos Pontes é o primeiro astronauta brasileiro, né? Você já deve ter visto falar sobre ele. E ele tem aparecido muito na TV ultimamente porque ele tem um ministério aí do governo federal. Ele é ministro. Então, ele sempre aparece ainda entre quem assiste jornal deve ter visto algumas entrevistas dele. Então, aqui ele vem falando sobre essa experiência, questão da gravidade, né? Até o texto, né, tem o título aqui, né? Sem gravidade, né? Questão de viver em órbita. Então, é um texto muito interessante. Um universo, de um mundo que nós não conhecemos, nós não vivenciamos ainda, né? Talvez vocês, né, algum de vocês aí se torne um astronauta e vai poder viver isso aqui na pele, né? Não por intermédio de um texto. Aí aqui tem a biografia dele que eu também quero ler aqui para vocês, tá? Marcos Pontes, ele nasceu em 1963. Nascido na cidade de Bauru, interior de São Paulo, o primeiro astronauta brasileiro iniciou sua carreira na aviação em 1981. Ao entrar para a FA, Academia da Força Aérea, em Pirassununga, São Paulo, formando-se piloto militar em 1986. Após formar-se na AFA, frequentou diversas instituições, como o GIT, que é o Grupo de Instrução Tática Especializada, Base Aérea de Santa Maria, CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Inclusive, o vestibular do ITA ele é muito concorrido, tem alunos que estudam aí o final, o nono ano e mais o ensino médio todo para exclusivamente com foco no vestibular do ITA. Depois ele foi para a Unifa, né, a Universidade da Força Aérea, e nos Estados Unidos ele estudou, né, na Naval Postgraduation School. E no ano de 2000 foi declarado astronauta da NASA. Durante 7 anos preparou-se para realizar a missão Centenário, em homenagem aos 100 anos do voo de Santos Dumont, no avião 14 bis, né? Nosso brasileiro aí. A missão ocorreu em 2006 e conduziu Marcos, um norte-americano e um russo, para a ISS, que é a sigla, né, em inglês, para a Estação Espacial Internacional. Então, ele nos representou aí, né, nesse universo aí espacial. E aí, aqui, seguindo, nós temos os exercícios de interpretação textual, tá? Eu não vou ler as questões aqui,
nesse momento aqui, eu vou deixar pra gente ler durante a live, tá? E aí segue. E aí, novamente, ó, conversando sobre o texto, explorando ou discutindo ideias, construindo valores, será feito durante a live. E aqui nós temos o explorando a linguagem, que, né, tem-se aqui até na página... Opa! Demais. Até aqui, meninos, até a página 18. E aí aqui finalizam os exercícios dessas 2 semanas aí de literatura, tá bom? Então, responder os exercícios página 4 a 11, página 14 a 19. Lembrando que as páginas correspondem aos textos e aos exercícios, tá bom? Beijo pra vocês, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau!